esse grande trabalho que vem sendo feito. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora, um prazer, lógico, que é meu colega de profissão, ao Dr. Francisco Majuni, que já, inclusive, aproveitando a oportunidade, publicamente já saudando, né, pelo retorno, dessa vez como servidor público do município de Pentecoste, né, como veterinário do município, e que está hoje chefiando a coordenação de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, né. E aqui, Júnior, a gente queria que você trouxesse um pouco da questão do trabalho que a vigilância sanitária tem em cima desse esgotamento sanitários. Eu sei que muito da demanda vai para a vigilância sanitária, eu já estive lá um dia, né, como coordenador desse programa, e sei também do grande trabalho que é feito no que diz respeito à questão do monitoramento da qualidade de água humana, que é distribuído no município de Pentecoste. Desculpa. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite e poder participar dessa audiência pública e debater a respeito de um tema que é de suma importância, né? Não só para a preservação, mas também manutenção da saúde, que envolve tanto a parte de esgotamento como fornecimento de água com qualidade. A pedido do vereador Daniel, colega também de profissão, eu trouxe alguns dados, né, do LACEN, porque o LACEN faz as análises das águas que a gente coleta aqui no município de Pentecoste, e eu trouxe os resultados, não o resultado em si da análise, mas o percentual de análise que sai da conformidade, que eu acho que é muito mais importante trabalhar em percentual do que está errado, propriamente dito. Só para a gente ter uma ideia, eu levantei os dados de 2014, 2015 e 2016. Lembrando que em 2016, em janeiro, o LACEN teve um problema. A gente não conseguiu coletar água aqui no mês de janeiro, então foi uma análise totalmente perdida, 25 amostras. E lá dentro do LACEN eles também perdem algumas amostras. Então, mas dentro das amostras que eles analisaram, a gente tem os seguintes dados. Para a análise de água, dos 3 anos, tá, pessoal? Análise para coliforme total. Das 557 amostras enviadas, 422 deram presença de coliforme. Isso representa 75,8% do total das amostras. 23% a água estava legal, certo? 75 apresentaram coliforme total e 23% aproximadamente não tiveram coliforme total. A outra análise que a gente faz para a qualidade, seria no caso microbiológico, a presença de Escherichia coli, né? São bactérias que desenvolvem diarreias e vários outros problemas na saúde. Dessas amostras, das 557, 76 tiveram presença de Escherichia coli, o que inviabiliza essa água para consumo, certo? Isso representa 13,6% do total de 557 amostras. 83% das amostras não tiveram a Escherichia coli. Tinha coliforme total, mas não tinha a Escherichia coli, certo? Aí vem a questão do fluoreto, que é uma questão que eu não vou levantar, porque por mim a água não deveria ser fluoretada, mas o Ministério da Agricultura e a Anvisa manda que seja, para evitar problemas de cárie. Só que o flúor na água traz muito mais prejuízo à saúde do que benefício, é a minha visão, tá? Talvez não seja de acordo de todos, mas é a minha visão com relação a flúor. O cloro não é feita análise porque a gente tem um reagente que deveria ter na secretaria, mas ela está em falta, então é uma análise que fica pendente, tá? Com relação à turbidez, existe um parâmetro que eles usam que é 5T. Dessas 557 amostras, 51,3% ficaram com a turbidez acima do normal, bem acima do normal. Enquanto que 48,3% se enquadra no limite de até 5T, certo? É aceitável, vamos dizer assim. Com relação à cor, das 557 amostras, 249, que representa 44,7%, estavam fora.
do padrão. 54,6% se mantiveram no padrão, do aceitável com relação a pouco. Então, assim, no totalizador dessas análises aqui, o que a gente pode perceber é que 75,8% das análises elas estavam contaminadas com coliforme total e 13,6% com Escherichia coli, que é o nosso maior matador, né? É o que é mais preocupante, principalmente para a família de baixa renda que não consegue comprar o seu garrafão d'água, embora tenha que é a hora de matar a fome. Desculpa, pessoal. Sim, como eu estava falando, a maioria da comunidade que é carente, ela não tem condição de comprar o seu garrafão d'água. Então ela vai consumir essa água da torneira como água de potável. Tá entendendo? E a nossa preocupação é exatamente em cima disso. Por quê? Lá na serrota, quando a gente vai coletar água, tem dificuldade até de encontrar uma torneira com água. Porque existe, né? De manhã coloca água num bairro, à tarde coloca no outro. Então a gente sai fazendo essa busca por água na torneira. Principalmente porque nossa coleta d'água, a amostra, ela é coletada antes da reservação. Tem que ser na entrada da caixa d'água, antes de entrar na caixa d'água. Porque se coletar na caixa d'água do consumidor, pode ser que a contaminação esteja na caixa d'água dele e não no sistema de distribuição. E inúmeras vezes eu vejo o técnico lá da CAGES fazer drenagem na rua. E o desperdício de água eu acho muito grande, porque para quem vive no semiárido, outra conta. É a imagem que eu tenho na cabeça. Tá? E a gente vê, o cara, realmente, existem pontos de drenagem, quando ele abre, a água é bem barrenta. A gente acha que é uma água até não tratada, né? Pelo aspecto visual. Tá entendendo? Essa visão, qualquer um, mesmo sendo leigo, vai ter a mesma visão. E dentro de Pentecoste, a mesma coisa. Às vezes a gente chega numa rua e não tem água. Então a gente já está tendo o reflexo da escassez aqui mesmo na sede. Tá? Por isso que é preocupante esse ponto. E eu achei interessante o convite porque é uma possibilidade de a gente poder contribuir de alguma forma, né, e tentar minimizar os problemas que possam vir devido a essa escassez de água, de chuva aqui no Nordeste como um todo. Infelizmente o Brasil ele é mal distribuído, as águas dele chove muito em determinadas regiões que não precisavam, enquanto outras não tem. Mas é isso. Eu acho que no primeiro momento o que eu tinha que falar era a respeito das águas, certo? Eu trouxe outros documentos que foram pedidos pelo Daniel, mas isso aí eu acredito que vai ter outra oportunidade para falar a respeito, né? Então basicamente era isso, pessoal. Com relação também à parte do esgotamento, que foi outro ponto que o Daniel levantou. Hoje a vigilância sanitária, ela recebe muito denúncia. Criação de porco na cidade, é o vizinho que bota o esgoto para dentro do quintal do outro. E o que a gente percebe é o quê? O plano diretor ele não é seguido. Talvez por falta de corpo, né, fiscais para realmente ir em campo e olhar as novas construções que estão sendo feitas, a liberação para o cara fazer o seu projeto, a sua casa. A primeira coisa que deveria ser exigida era uma fossa, porque futuramente, quando passar o esgotamento da cidade, aí ele vai só ligar a fossa com a rede de esgoto. Mas hoje as casas vão sendo feitas e o pessoal não tem preocupação nem de fazer a própria fossa. Ou seja, não existe uma preocupação sanitária. Talvez pela falta de educação, pelo desconhecimento. E a ideia do Zé Filho era muito boa, de trabalhar as crianças na escola, porque é o pessoal que ainda está com a formação. Está em formação, né? A mentalidade deles pode ser moldada da melhor forma possível. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que o pessoal mais velho, eles não mudam. Conscientizar uma pessoa já com a consciência formada é difícil, certo? Então a nova geração é que tem que ser trabalhada realmente. Pode ser que eles façam trabalho retroativo com o pai dele, aí ele conscientiza os pais. O filho ensinando ao pai, talvez o pai absorva. Agora fica complicado a gente fazer um trabalho porque realmente não entra na cabeça do pessoal, viu? Daí a campanha contra dente, chikungunya, a gente vê, ninguém cuida do seu quintal, tudo sujo, é complicado. Não depende só do poder público, né? Era isso que eu tinha para falar no primeiro momento.
gostaria de agradecer, viu, Júnior, a participação. Eu só a título de esclarecimento, nós não estivemos na coordenação de vigilância sanitária, e aí a gente está tentando fazer um levantamento, e eu acho que o município de Pentecoste vai ser essencial nisso, no sentido de que os dados desses relatórios, tudo isso que o Júnior colocou aqui, só para rapidamente explicando, eles integram um relatório de um sistema do Ministério da Saúde, que é o Sistema de Monitoramento da Qualidade da Água Humana, de abastecimento humano, que é o Vigiágua. Então, nesse Vigiágua são feitas essas coletas elas são indicadas quando há questão de contaminação, isso é repassado para as equipes de saúde pública para que sejam tomadas as precauções necessárias. Mas isso aí vai integrar um grande documento de planejamento, Júnior, que a gente vai requerer do poder público estadual e também do poder público federal a tomada de providências o mais rápido possível, porque a gente entende, tá certo? A gente entende que mesmo com todas as dificuldades, tá certo? É importante que os órgãos públicos eles deem resposta à sociedade. Nós não podemos mais admitir, por exemplo, que a CAGES faça o trabalho, a água sai da estação tratada, mas quando chega na casa, aqui os dados de monitoramento, quando a água chega, a água está contaminada. Né? Graças a Deus que pelo menos não inviabilizada. Né? E que aí é importante também que a própria população em casa, tá certo, também ganhe o reforço de utilizar as técnicas que possam garantir a melhoria da qualidade da água. Né? Então isso é muito importante. Bom, eu gostaria de agora, a partir desse momento, a gente abrir para as discussões, tá certo? A dizer que todas as pessoas que estão convidadas a participar desse momento, né? Eu inclusive gostaria até de iniciar, porque a gente tem alguns questionamentos, eu ouvi atentamente, né? E eu gosto de distribuir algumas perguntas, né, para que a gente possa até facilitar um pouco mais o entendimento, em seguida aí a gente vai respondendo e em seguida a outra participação, né, para que a gente possa garantir a participação de todos. Eu primeiro queria perguntar, viu, Zé? Você disse o seguinte, que existe a parceria, né, foi renovada a parceria com a CAGES e que vai haver uma licitação. Essa licitação é de responsabilidade da CAGES ou do município. E só para perguntar o seguinte, olha, quanto custa o plano de saneamento do município de Pentecoste? Bom, em relação à questão da Caritas, eu queria só checar com a Caritas, assim, a gente sabe que tem outras tecnologias. Hoje tem a cisterna calçadão, cisterna enxurrada, se isso faz parte do alvo de ação da Caritas, ou se é apenas a questão da cisterna de placa. Né? E é que aí as principais perguntas eu vou direcionar para o pessoal da CAGES, porque é uma luta que a gente tem há bastante tempo. Eu tenho visto, tenho reclamado, sou um reclamão assumido, tá certo? E dificilmente me calo. Eu tenho dito algumas vezes, Rafael, que a gente tem pago por água e tem recebido lama, tá certo? Até um termo até duro. Eu já tive discutindo isso algumas vezes, conversei com o próprio Hélio hoje. Nós somos realmente conhecedores de que dos padrões do reservatório hoje, o índice de tratabilidade da CAGES, tá certo? Ele fica prejudicado, tá? Mas nós não podemos se acomodar, né, e aceitar passivamente isso, porque eu sempre gosto de olhar na minha conta. Né? Quando eu olho na minha conta lá, tá certo? Ele vem informando assim, tantas amostras de turbidez, tantas amostras de cor, tantas amostras microbiológicas. Aí eu vejo um relatório lá que sempre na minha conta aparece assim, em conformidade. E visualmente a gente vê que não está. Então, assim, eu queria saber da CAGES, como que poderia ser tratado isso? Porque, ao meu ver, eu comentei isso com o Hélio ontem, eu acho que a CAGES deveria fazer um alerta sanitário. Essa é a concepção que eu tenho. Né? No sentido de dizer, olha, esclarecer a população que a CAGES, por mais que o sistema esteja, como você mesmo colocou, Rafael, o sistema foi projetado para um nível de manancial, não para a situação que nós estamos. Nós temos que regredir, tá certo? E alterar esse sistema de tratamento, só que, na minha concepção, isso muitas vezes se torna inviável porque o investimento é altíssimo. Né? Você vai instalar apenas para essa condição.
Bom, e outra coisa que eu queria saber era assim, era a questão também, se você pudesse me explicar direitinho o que são essas descargas de ponta de rede. E ano passado ainda, né, a agência reguladora, a ACE, ela aprovou a possibilidade de cobrança de multa, né, pela questão de desperdício de água. Porque assim, é uma coisa que incomoda. Infelizmente nós temos cidadãos, tá certo? Antes de ontem mesmo, estava na minha casa, e o sujeito lavando a calçada né, com água numa mangueira. Né? Então assim, é possível a CAGES, identificando ou recebendo denúncia, é possível a CAGES tomar providências nesse sentido de coibir esse desperdício? Né? E assim, e outra essa questão de o que fazer. A CAGES, nós aqui, a grande maioria da classe política elegeu seus representantes, né? Então eu acho que está na hora da gente bater na porta de cada representante nosso, de cada deputado desse, para dizer: olha, meu amigo, olha, deputado, olha, deputada, tá certo? Lá é importante que o município de Pentecoste receba investimento na CAGES através das emendas, das suas emendas, enfim, das fontes de recursos que estão aí disponíveis, né? Ou para melhorar o sistema, ou para trocar os canos, né, Rafael? Então fazer essa troca, ou quem sabe até ampliar o sistema de abastecimento, enfim, para melhorar o sistema de abastecimento de água em Pentecoste. Tá certo? Começar com o Cleide. Mas deixa eu perguntar, consegue melhor responder logo essas Pronto, beleza, tudo bem. E depois a gente passar para outros? Tranquilo. Vários Tranquilo. Senão a gente acaba se perdendo. Beleza. Eu fico com o diálogo extenso. Tá certo. Fica tá chato. Então vamos lá, vai lá, Rafael. Começando com você. Para responder. Se não me engano, o primeiro questionamento foi em relação às análises das contas, foi isso? É da questão da conta. Por que eu não estou recebendo água fora do padrão, visivelmente, e por que aqui apresenta uma inconformidade? Na verdade, assim que eu cheguei, o LP me colocou essa situação, né? E eu fui olhar as contas, há uma variação das análises. Então, assim, às vezes o que está em conformidade, ele diz em conformidades. Em conformidades é a quantidade. Há uma variação dessa quantidade e isso varia de mês para mês, né? Tem mês que aqueles padrões que apresentaram conformidade, né, aquele quantitativo está menor, está maior, então há essa variação, né? Mas realmente as análises, que também nós fazemos 10 análises de saída de ETA e 11 análises de saída de rede, né, por mês, elas são basicamente se bate com as informações que foram apresentadas, né? Então assim, é uma realidade, né? Agora, como eu disse, em relação às contas, a variação daqueles dados. Tem vezes que o dado que deu melhor, às vezes não dá e tudo, mas há variação. Deixa eu só te colocar, que eu até coloquei, assim, a gente tem visto isso, assim, essa semana até falei com o Wellington, ele até me explicou. Ontem, né? Foi quinta ou foi sexta-feira, semana passada, eu recebi, rapaz, foi uma água preta isso também. Eu acho que deve ter sido a questão dessas descargas. E aí, assim, eu tenho uma preocupação, Rafael, porque, por exemplo, agora, trazendo o exemplo lá da Serrota, né? Vamos misturar os assuntos, não, assim agora não, vamos deixar a Serrota para... Tá, beleza. Então, você responde no segundo momento, a gente... Pronto, fica melhor. Tá, beleza. É o seguinte, em relação também a essa situação da água que chegou, né, mais turva na sua residência. Esses dias teve a limpeza e desinfecção dos reservatórios. Então o sistema foi paralisado aqui, foi em torno de 2 dias, não foi? Aconteceu aquilo que eu lhe disse, eu disse inicialmente, com a paralisação do abastecimento, a tubulação fica seca e a crosta que está normalmente na tubulação, é natural, ela se desprega e vai para as pontas de rede, né? Então o que aconteceu foi isso aí. Nas pontas de rede, até naturalmente, isso acontece. E para se minimizar a situação, que é um procedimento da CAGES, e a gente inclusive, desculpa, eu esqueci o nome dele, Júnior. Inclusive, Júnior, que também já esclarecendo a sua dúvida em relação a essa descarga, né? É o seguinte, é um procedimento
faz parte dos procedimentos da CAGES realizar descargas de rede nas pontas de rede. Isso é um procedimento para quê? Naturalmente acontece um acúmulo, independente dos sistemas. Vou fazer um comparativo bem radical aqui, com nossos sistemas do litoral, Lagoinha e Itarema, que a água é oriunda de poços, né, e a água é translúcida. Mesmo nesses casos, há necessidade de fazer descarga de rede. O que vai determinar a quantidade de descarga de rede é justamente as análises que são feitas diariamente nas pontas da rede, né? Dependendo da situação, se houver maior necessidade, aumenta-se a frequência de descargas. E também tem um tempo de descarga. Não é só abrir um pouquinho e deixar, não. Você tem que abrir até sair toda a água turva, né? E fazer análise de cloro e dar cloro. É sempre feito esse procedimento. E voltando à afirmação, aqui em Pentecoste é um dos locais que existe maior número de descargas pelo tamanho da rede. Na minha opinião, né, é o que tem mais quantidades e mesmo assim ainda é insuficiente para o que se deveria ter. Tanto do ponto de vista do tamanho da rede, como do ponto de vista de qualidade da água do manancial, né? Do resultado. 56 km de rede aqui. São 56 km de rede, né? Então é muita rede, né? E muitas vezes, às vezes elas são construídas fora do padrão. Fora do padrão, assim, entre gestões e gestões da CAGES e tudo, né? A gente sabe como é que funcionam os mecanismos, até políticos também, de desenvolvimento da cidade, né? De ordenamento, né? E elas acabam não seguindo os padrões que deveriam ser, de dimensão de tubos e tudo, e isso acaba prejudicando geralmente as pontas de rede, né? Isso é um ponto, né? Então, assim, as descargas de rede realmente é um desperdício, mas é um desperdício contabilizado nas perdas da CAGES, né? A gente tem um cálculo em questão de minutos e a tubulação, a gente calcula aquela perda, né? E ela é agregada também nas perdas de água da CAGES, né? Não são aquelas perdas que às vezes aparecem na televisão de perdas de água não faturadas. Essas são perdas necessárias, elas não entram naquela conta, né? E assim, se a gente não fizer descarga de rede, a qualidade da água piora. Então é onde eu sou tecnólogo de saneamento, né? Eu defendo sempre a questão da priorização da qualidade. Mas chega a casos extremos, se você priorizar a qualidade, você desabastece a cidade, né? E eu vou dar um exemplo aqui de Pentecoste, que é a lavagem de filtros. Se você lavar, o que mais gasta água e não é visível à população é a lavagem de filtros, que também é um processo natural do sistema, né? A lavagem de filtros, ela é feita, assim, a perca de água é muito grande para lavar os filtros. Depois que eles sujam, você para aquele filtro e vai lavar, vai fazer primeiro a drenagem do filtro, depois faz a lavagem. A perca de água nesse sentido é muito grande, mas é uma questão necessária. Para você ter uma maior eficiência, você teria que lavar mais ainda os filtros, né? Então, chega a caso, vou citar o exemplo como o Suba, que você preza por lavar, tem um limite de lavagem de filtros. Você limita a lavagens, você não consegue ter uma qualidade eficiente para poder manter o abastecimento que já é ineficiente, né? Que é a situação de Suba, que é abastecida por uma adutora de montagem rápida, né? Então, assim, só citando como exemplo. Então, realmente há percas que são necessárias. Uma perca que não era necessária e era evidente ao longo de vários anos aqui em Pentecoste, era o desperdício dos reservatórios, né, elevados, que acontecia o extravasamento, e graças a Deus isso foi finalmente muito esforço, muita cobrança do Hélito aqui, né, e cobrança da população também de Pentecoste, né, foi conseguir fazer a automação do sistema no sentido dos reservatórios, né, e essas percas foram eliminadas, né. Então isso já foi um avanço muito grande, né. Quanto à cobrança por desperdício, assim o que foi autorizado, né, na agência de articulação do Ceará, que é a ACE, né, foi a cobrança, né, inclusive a tarifa de contingência, que foi estipulada uma média de consumo da população, e a partir que aquela média é consumida acima daquela média, há um pagamento de multa de até 110% do valor da conta, né? Mas essa medida ela só foi autorizada
na região metropolitana, né? Que pega parte dos sistemas do litoral, né? E até ali Croatá, se não me engano, né? Então, assim, ela só está lá nessa região. Ainda não foi ampliada para o restante do estado, né? E realmente está dando também muita dor de cabeça, está dando muito problemática essa tarifa, né? Pronto, foi o que eu escrevi aqui. Se não me engano, acho que foram esses questionamentos, né? Depois nós vamos passar. Tudo bem. Mais à frente. Só para responder. Por favor, repete. Não, é só para que as crianças. É só, Zé Felipe, assim, a questão da... Você falou da questão da licitação, né? Que a CAGES fez um novo convênio, aí vai fazer a licitação. Essa licitação é da CAGES ou é do município? E quanto é que custa, você tentou um levantamento do custo financeiro do plano municipal de saneamento básico de Pentecostes? Pronto, mas eu acho que eram duas perguntas. Bom, mas a questão da licitação não é com a CAGES faz tudo de graça.